Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É muito bom estarmos reunidos para estudarmos um pouco mais do Evangelho do Cristo, estudarmos um pouco mais da doutrina dos Espíritos, decodificada por Allan Kardec. E para aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aproveitamos para informar que esse ambiente ele já foi preparado, ele já foi harmonizado pela espiritualidade maior, em que esses benfeitores, eles higienizaram o ambiente, manipularam energias que serão salutares a todos nós, todos, inclusive as crianças que estão na evangelização, seremos todos beneficiados. No entanto, é importante que a gente busque a elevação do pensamento, buscando a figura meiga de nosso querido Mestre Jesus, para que possamos bem receber as bênçãos que aqui serão derramadas. E para iniciar, convido a todos a uma prece. Então, quem quiser, quem desejar, fechar os olhos como um recurso a mais de concentração, feche os olhos e vamos imaginando a figura meiga de nosso querido amigo, nosso querido Mestre Jesus. Pai, Mestre Jesus e amigos da espiritualidade, mais uma vez estamos aqui reunidos para aprendermos sobre o seu Evangelho, para aprendermos um pouco mais da doutrina dos Espíritos, que possamos ter ouvidos de ouvir, possamos compreender esses ensinamentos e levar conosco e sermos um exemplo em busca de nossa melhora íntima, que possamos usufruir desses seus ensinamentos, Pai. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje será em comemoração a outubro, que é o mês de Kardec, a obra de Kardec e Kardec diante da obra, extraído do livro Nas Fronteiras do Além, capítulo 1, de autoria de Hermínio Corrêa de Miranda. E quem falará sobre o tema para nós será nosso querido companheiro Antônio Carlos. Antônio Carlos, seja muito feliz, meu amigo. Obrigado. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita, doutrina que nos consola, nos fortalece, né, e nos mostra por que nós estamos aqui hoje, né, nos dias de hoje. Como nosso companheiro falou, já nos adiantou, né, nós vamos falar sobre a obra de Kardec. E Kardec, diante da sua obra, o homem Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Uma família de advogados, uma família muito tradicional, e um jovem, uma criança muito inteligente. E ele foi, com 10 anos de idade, ele foi levado até o Instituto em Verdun, no Instituto Pestalozzi, para estudar naquele instituto, com 10 anos. Com 12 anos, ele já ministrava aulas para aqueles companheiros menos adiantados, então mostrava ali a sua inteligência muito desenvolvida. Com 14 anos, quando o professor Pestalozzi viajava para congressos ou coisas parecidas, deixava aquele jovem de 14 anos, Hippolyte Léon Denisard Rivail, dirigindo aquele grande instituto renomado, não só na Suíça, como também na Europa inteira. Muitas pessoas iam ali para estudar, porque era um método de estudo muito avançado na época, e ele dirigia esse instituto com 14 anos. E veio se desenvolvendo, né? Escreveu vários livros de aritmética, uma série de coisas, né? E voltou para a França, e ali ele criou, junto com um tio seu, um Instituto Rivail, também para ministrar aula, uma escola, com o mesmo modelo de Pestalozzi. Só que esse tio dele é meio atrapalhado, sabe? E começou a gastar coisas que não devia, e o Instituto acabou falindo. E ele começou a trabalhar como contador, e nos momentos vagos ele dava aula gratuita para as pessoas que não podiam pagar. Isso ele levou a sua vida até os 50 anos. Com 50 anos, em 1854,
ele começa a ouvir falar nos fenômenos das mesas girantes, ou seja, as pessoas da alta sociedade, de sociedade, se reuniam na época de inverno em determinado local e ali sempre criavam algumas coisas, né? Férias, essas coisas todas, para passar o tempo, e começou a surgir os fenômenos das mesas girantes, ou seja, as mesas flutuavam e respondiam a determinadas perguntas. Ele ouvia isso, mas ele estudava o magnetismo, então ele atribuía isso ao magnetismo das pessoas. E tinha um amigo dele, o senhor Fortier, que também estudava o magnetismo junto com ele, e um dia comentou: Rivail, está acontecendo algo muito estranho. Eu frequento um grupo que tem essas mesas girantes, e ali as pessoas perguntam e a mesa responde e tal. E ele, né, cético, um professor, um cientista: ô Fortier, você estuda o magnetismo, meu amigo. Estou falando a minha linguagem, tá? Não falo bem desse jeito, mas você estuda o magnetismo. Você sabe que se a pessoa tem um magnetismo um pouco melhor, mais forte, ele consegue movimentar objetos. Isso é coisa de infantil, não se perca tempo com isso. Mais ou menos nesse sentido ele falou. Em 1855, um ano depois, Fortier novamente conversou com ele. Rivail, essas mesas nesses grupos que eu vou, ela responde e parece que elas têm inteligência, elas sabem, ela responde corretamente. Ele, mais uma vez, Fortier, eu só vou acreditar que uma mesa responde corretamente se você provar para mim que uma mesa tem cérebro. É impossível isso acontecer. É magnetismo, ele insistiu no magnetismo. E Fortier continuou insistindo e ele foi. No ano de 1855, ele foi visitar esse grupo que Fortier frequentava e começou a observar ali as pessoas perguntas frívolas, sabe? Quando nós vamos naqueles leitores de sorte, o que nós perguntamos? Será que eu vou casar com fulano? Será que eu vou ficar rico? Aquelas perguntas bem frívolas mesmo, porque as pessoas não tinham a mínima noção do que estava acontecendo, levavam tudo na brincadeira, né? Então, o que aconteceu? Ele começou a observar e via que as respostas eram coerentes. Ele começou a perceber que por trás daquilo existia alguma inteligência, assim, não a mesa, mas tinha uma inteligência que fazia aquilo acontecer. Ele começou a frequentar 1, 2 vezes e 3 vezes. Em determinado momento ele começou a formular perguntas. O professor, um homem muito inteligente, já vivido, com 50 anos de idade, então começou a formular perguntas difíceis que ele sabia. A maioria das pessoas aqui não tem condições de responder essas perguntas. Alguns sim, mas a maioria não. E ele fazia as perguntas e as respostas vinham corretas. Ele começou a perceber, existe algo por trás disso. E começou a perceber que ali, esse algo por trás daquelas respostas, eram o quê? A alma das criaturas que já tinham vivido e desencarnado. E ele começou a fazer várias perguntas para chegar a essa conclusão, tá? Que tem, assim, um ser inteligente, e esse ser inteligente foi uma criatura que já viveu na Terra e que hoje não tem mais o corpo físico. Então ele começou a formular várias perguntas e mandar para outros grupos também dentro da França e na Europa toda, em outros países também. Mandavam as perguntas e depois ele recebia as respostas por escrito. E ele começava a comparar as respostas. Lógico, idioma diferente, algumas frases um pouco diferentes, mas o sentido da resposta eram idênticas. E ele começou a, de certa forma, compilar tudo isso e mandou para mais de 10 médiuns na Europa toda, começou a formular perguntas e recebia as respostas. Em determinado momento ele via que ele tinha muitas respostas coerentes, coisas corretas, e ele resolveu colocar isso em um livro. E durante as reuniões que ele tinha também, ele recebeu a informação de um espírito que participava daquelas reuniões, de que ele, Hipólito Leon Denizar Rivail, em outra encarnação, tinha sido um sacerdote druida de nome Allan Kardec. Passou, né? E então ele começou a compilar tudo isso e em determinado momento ele chegou à conclusão, porque ele recebeu também a mensagem dos amigos espirituais, que ele tinha se preparado no mundo espiritual, tinha se programado para reencarnar e nessa reencarnação ele trazer à luz uma nova doutrina que iria esclarecer muitas coisas que as criaturas ainda não tinham compreensão, queria trazer muita luz para as pessoas entenderem o porquê da sua vida. E ele tinha se comprometido a isso, e se ele, de certa maneira, não quisesse, porque ele ia sofrer muita perseguição, porque a igreja ainda não tinha mais a Inquisição, mas a igreja ainda era muito forte naquela época, determinava tudo que acontecia. E ele ia sofrer a perseguição, principalmente das religiões tradicionais. Se ele não aceitasse, outra pessoa estava pronta também para dar continuidade nessa obra. E ele abraçou a tarefa. Então,
em abril, 18 de abril de 1857, ele publica o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. E para não interferir com o seu nome, que era um nome muito bem conceituado na Europa, porque na Europa toda eu conhecia, Hipólito Leon Denisard Rivail, e para não ter nenhuma influência, ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. E veio à luz o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita. E nesse livro ele vem nos trazer as responsabilidades, mostrar as nossas responsabilidades, e vem também trazer um lenitivo para nós. Vem nos mostrar que a pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações, e que através dessas reencarnações nós vamos crescendo e vamos evoluindo. Somos espíritos ainda infantis e vamos começando a compreender o porquê da nossa vida. A partir daí nós começamos a entender o porquê que passamos por determinadas situações, porquê que nós sofremos, porquê que às vezes nós ficamos atribuindo a Deus situações pelas quais nós estamos passando, e vem nos mostrar que não, isso tudo é oportunidade que Deus está nos dando para nós adquirirmos experiência. Somos espíritos jovens ainda, estamos na nossa caminhada evolutiva, precisamos amadurecer espiritualmente. E como é que nós vamos amadurecer espiritualmente? Através das reencarnações, porque é através das reencarnações que nós vamos consertando os erros, porque nós aprendemos através do erro e o acerto. Como é que eu vou saber que uma coisa é errada se eu não sei o que é o errado, se eu só acho que tudo é certo? Então, eu tenho que, às vezes, errar ou ver outras pessoas errarem para falar, não, isso não é correto, eu não posso agir dessa forma, eu tenho que agir de forma diferente. E vem nos mostrar também que nós podemos, né, através do nosso próprio esforço, encontrarmos paz e superarmos isso. Então, mostra a responsabilidade, mas traz também um lenitivo muito grande, nos traz muitas coisas boas, quando nos mostra que a morte não existe. E no Livro dos Espíritos também, uma das passagens, ele fala sobre perda de entes queridos. Vejam, como nós sofremos quando desencarna um ente querido nosso, principalmente um filho, um pai, aquela pessoa muito próxima. Nós sofremos muito. Antes, o sofrimento era maior. Quem não tem conhecimento espírita, o sofrimento é muito grande, porque não sabe para onde foi, não sabe, acha que perdeu. Muitas pessoas falam, eu perdi meu ente querido. E o Livro dos Espíritos, os Espíritos vem nos mostrar que nós não perdemos, simplesmente mudamos de plano. Ou seja, aquele ente querido nosso não morreu, ele está vivo. Olha que coisa maravilhosa. O sofrimento vem porque nós ainda somos muito apegados à matéria. Nós queremos a criatura materialmente do nosso lado, fisicamente. Mas vem nos mostrar que mesmo sem o corpo físico, essa criatura está do nosso lado, está junto conosco, e nós nos aproximamos dela sempre que nós queremos. Não é necessário pedir licença para alguém, não. Durante o sono físico, quando eu estou dormindo, eu emancipo, eu, o espírito, e vou para o mundo espiritual e vou me encontrar com esse meu ente querido, vou conversar com ele, vou abraçá-lo, vou acariciá-lo, porque ele está ali fisicamente também, porque ele tem um corpo espiritual, que é o perispírito, e esse perispírito é matéria, só que é muito sutil para nós, nosso corpo grosseiro nós não vemos, mas quando nós estamos no mundo espiritual, nós vemos e nos relacionamos normalmente como estamos nos relacionando aqui. Olha que consolo que isso nos traz. Nos mostra que nós nunca nos separamos daqueles seres amados. E nos mostra que quando nós pensamos nele, nós estamos entrando em sintonia com eles. E entrando em sintonia com eles, estamos conversando mentalmente com essa criatura. Então vejam, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a ter viver melhor. O sofrimento é amenizado, porque mesmo estando separados, nós sabemos que quando nós queremos entrar em contato, nós entramos em contato mental. Não é assim com a gente, por exemplo, de repente eu tenho um filho que vai morar no Japão, lá do outro lado do mundo. Eu sofro por causa disso, eu sinto saudades, claro, né? Gostaria que ele estivesse ali fisicamente do meu lado, mas eu sei que ele está do outro lado do mundo trabalhando para ter algum progresso na vida. E quando eu sinto saudades, o que eu faço? Eu pego um telefone, ligo para ele e converso com ele. Ou, às vezes, hoje fazemos até chamadas de vídeo, né? Estamos vendo a criatura lá do outro lado do mundo, estamos vendo aqui no nosso celular ou no nosso computador e conversando com ela. É a mesma coisa quando as pessoas às vezes encarnam. Quando nós lembramos dela, quando nós pensamos nela, nós entramos em sintonia com ela e ela
sente que nós estamos conversando com ela, ela sente, percebe o nosso pensamento e vai, de certa forma, pensar também, vamos trocar ideias mentais, estaremos conversando. É a mesma coisa se eu estivesse ligando. E melhor ainda, quando eu estou dormindo, o corpo está dormindo, eu estou ali tete a tete com ele, não é uma chamada de vídeo. Estou junto com essa criatura. Veja como Deus é bom. E Kardec veio, através do Livro dos Espíritos, veio nos trazer todas essas informações que até então nós não tínhamos. Nós achávamos que, né, morreu, não sabíamos para onde ir e ficávamos sofrendo porque não sabíamos se a criatura estava bem ou não estava bem. E se ela não estava bem, nós chegávamos à conclusão de que ela nunca estaria bem porque ela estava num local ruim. Não é assim? Hoje não. Hoje nós já sabemos, com o conhecimento espírita, através do Livro dos Espíritos, que é simplesmente uma separação física, mas estamos ligados mentalmente. Então, ele está num outro plano, numa outra dimensão, paralela ao nosso mundo, e nós estamos nos relacionando normalmente. Então, vem nos trazer essas informações. E em janeiro de 1861, ele lança também o Livro dos Médiuns, que é a ciência espírita. O Livro dos Médiuns, ele vem nos mostrar a relação entre nós encarnados e o mundo do espiritual. Já vem mostrar para nós que nós nunca estamos sozinhos, né? Então essa comunicação entre os dois planos, ela existe constantemente. Aí nós começamos a entender por que às vezes nós começamos a conversar com os nossos botões, falar sozinho. Nós não estamos falando sozinho, nós estamos conversando com alguém, só que esse alguém não está ali fisicamente ao nosso lado, mas está num outro plano, no plano espiritual, conversando conosco mentalmente. Ninguém nunca conversou com seus botões aqui? Eu viro e mexo e fico conversando. As pessoas falam, você está falando sozinho? Não, estou conversando com meu amigo. Falando desse jeito. Por quê? Porque a gente começa a perceber que essa relação é constante. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos superiores, os espíritos interferem na nossa vida? E os espíritos superiores respondem, não só interferem, como na maioria das vezes são eles que vos dirigem. E o Livro dos Médiuns vem nos mostrar como nós detectarmos o que é nosso e o que não é nosso. Basta nós observarmos o que nós estamos pensando. Jesus não dizia, orai e vigiai, ora, peça ajuda para o seu anjo da guarda. Mas vigie o seu pensamento, porque muitas coisas que você está pensando não pertencem a você. É uma outra mente que está, de certa forma, te sugerindo alguma coisa e você está, de certa forma, assimilando isso, achando que são os seus pensamentos. E o Livro dos Médiuns vem nos mostrar como como devemos agir para podermos, de certa forma, detectar o que é nosso e o que não é nosso. E nos mostrar que todos nós somos médiuns. Existem os médiuns de trabalho mesmo, aqueles médiuns que têm uma sensibilidade muito grande, mas a maioria de nós que não temos essa sensibilidade, que não somos médiuns dinâmicos, somos médiuns inspirados, recebemos a inspiração do mundo espiritual constantemente. Por isso que nós devemos estar sempre observando o que nós estamos pensando, porque muitas vezes, sem ter esse conhecimento, nós falamos as coisas de uma forma impensada e às vezes agredimos, às vezes, de certa forma, ofendemos uma pessoa que nós amamos muito. Quantas vezes não acontece isso? Às vezes no calor de uma discussão, aquela pessoa que nós amamos, que queremos sempre do nosso lado, falamos algumas coisas, às vezes duras, enérgicas, às vezes até grosseiras, e depois nós paramos para pensar, por que eu falei isso? Não precisava ter falado essas coisas, porque nós falamos de uma forma impulsiva, nós não paramos para pensar no que nós estávamos falando. Nós temos esse hábito, né? Nós primeiros falamos para depois pensar no que nós falamos. E o Livro dos Médiuns vem nos mostrar o seguinte, precisamos primeiro pensar, para depois falarmos, porque a palavra, uma vez lançada, ela não volta mais. Então, às vezes, nós magoamos uma pessoa que nós amamos tanto no calor de uma conversa, às vezes que não é nem uma briga, é uma conversa assim, um pouco mais inflamada, e nós falamos e acabamos ofendendo. Então, o Livro dos Médiuns vem nos mostrar como nós devemos agir para percebermos o que é nosso e o que não é nosso. Basta nós começarmos a observar o que estamos pensando. Quantas vezes não passam pensamentos pela nossa mente que nós falamos, nossa, eu nunca pensei dessa forma, por que eu estou pensando assim? Não sou eu. Às vezes é um ser desencarnado, não quer dizer que ele está do meu lado ali me atazanando, não. Eu entrei na sintonia dele. Eu entrando na sintonia dele, ele vai estar conversando comigo mentalmente, sugerindo algumas coisas, e às vezes não é por mal. Muita gente fala, é um obsessor. Não é um obsessor, às vezes é um espírito que tem uma certa simpatia para conosco, gosta das nossas atitudes, porque ele age igual, e ele às vezes nos induz a falar ou a fazer algumas coisas, achando que com isso está nos auxiliando.
Não precisamos nem desencarnar para fazer isso, não é verdade? Quantas vezes uma pessoa que nós gostamos, que, né, queremos o bem dessa criatura, ela vem se queixar de outros para nós. Você viu, fulano falou isso, ele fez isso, me magoou tanto. O que nós falamos? Ah, releva, deixa para lá, ora por ele. Na maioria das vezes nós não falamos isso. Você vai ficar quieto, bobo? Não vai falar nada, boba. Se ele vai aproveitar, vai continuar fazendo, reage. Se você não reagir, ele vai se aproveitar ou ela vai se aproveitar. Não é assim, gente. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Ninguém precisa dizer que é ou que não é, mas vamos ser sinceros conosco mesmo. Nós falamos porque nós queremos ajudar aquele ser que nós amamos, achando que estamos defendendo esse ser que nós amamos. Não é assim? No mundo espiritual é a mesma coisa, ele tem afinidade conosco, então ele começa a nos induzir a pensar dessa forma ou a ter algumas atitudes da forma que ele acha que é a correta, quando na realidade não é correta. Então, quando nós começamos a entender, estudar o livro dos médiuns, nós começamos a entender como acontece essa relação entre encarnados e desencarnados e começamos a perceber o que é nosso e o que não é nosso. Aí você vê aquelas ideias meio mirabolantes, opa, tem boi na linha, esse não sou eu, então eu não vou fazer, não vou falar, e começa a me conter. Então já nos ajuda muito até nos nossos relacionamentos com as pessoas que nós amamos e com aquelas pessoas que estão junto conosco no nosso dia a dia. Então vejam, obras que vêm nos mostrar como agir para nós nos melhorarmos, para nós nos burilarmos e, de certa forma, nos libertarmos das nossas imperfeições, porque nós temos imperfeições, somos, como falamos, somos espíritos infantis e estamos amadurecendo. Não é assim com a gente? Quando nós somos crianças, nós temos algumas ideias, como somos jovens, fazemos algumas coisas, e conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos pensando, nossa, quanta besteira eu fiz quando eu era mais jovem. Muitos de nós não pensamos assim? Quanta coisa que eu podia ter agido, se eu agisse de forma diferente, minha vida hoje seria melhor. Quantas vezes nós não pensamos assim? É a mesma coisa com o espírito. E o espírito ele tem como consertar, assim como nós temos como consertar também, o espírito ele tem como consertar através das reencarnações. Então ele vai amadurecendo. Então, tendo esses conhecimentos, nós começamos a entender melhor a nossa vida, os pensamentos que se passam pela nossa cabeça e vamos começar a, de certa forma, filtrar o que vem na nossa ideia, na nossa mente e filtrar para usar só o que é coisas boas, porque assim como tem aquele que nos envolve, induz a fazer as coisas erradas, nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos o nosso amigo espiritual que fala, não faz isso, isso vai dar errado, você vai se machucar. Nós não pensamos assim quando vamos fazer algumas coisas e ficamos vem aquela dúvida, e agora o que fazer? Faço isso ou não faço? É só usar o bom senso. O que seria melhor moralmente para mim nesse momento? Moralmente, tá? Não fisicamente, não materialmente, moralmente, o que seria melhor para mim? Agir dessa ou daquela forma? E eu vou chegar à conclusão de como agir. Porque meu amigo espiritual está ali, de certa forma, me inspirando nesse momento para que eu tome a decisão correta. Mas quem tem que tomar a decisão sou eu. E o livro dos médiuns vem nos mostrar como agir e como filtrar esses pensamentos. E como nos libertarmos de atitudes que poderão trazer muitas dores para nós, nessa existência ou em existências futuras. Né? E também em agosto de 1865, ele publica o livro O Céu e o Inferno. O céu e o inferno vem desmistificar tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer de todas as encarnações, acreditando num paraíso ou num inferno, um local de dor e sofrimento constante. Vem nos mostrar que o céu e o inferno não existe, está dentro de nós. Vem nos mostrar que, dependendo das nossas atitudes, nós vamos nos colocar em determinados locais. Ou eu estarei em paz, me sentindo no paraíso, ou estarei sofrendo, me sentindo num local ruim, porque a minha consciência está me cobrando. Então, vem desmistificar aquelas coisas colocadas pelas religiões tradicionais, antigas, que acreditavam na existência do céu e do inferno. Acreditam, muitos acreditam até hoje na existência do céu e do inferno. Vem nos mostrar que isso tudo são situações equivocadas que o homem criou, não foi Deus. Jesus usava às vezes a palavra inferno porque era o que era dito na época para o povo entender o que ele estava dizendo. Mas ele mesmo dizia, há muitas moradas na casa do meu pai. Eu vou preparar o local para recebê-los vocês quando lá vocês chegarem. E nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E quem são as ovelhas de Jesus? Somos nós. Então ele estava sempre dizendo, você um dia vai chegar nesse local bom. Não quer dizer que vai ser amanhã, na próxima encarnação, mas você vai chegar.
porque você vai adquirir experiência e você vai se melhorar. Então vem nos mostrar que aquela coisa daquele caldeirão de fogo grandão não existe. Vem nos mostrar também que aquele paraíso onde nós vamos ficar lá tocando harpa também não existe. E mesmo se existisse, imagine nós, gente. Todos nós estamos com medo da morte, é justamente isso. Não sabemos para onde vamos, então temos receio do que vai acontecer conosco depois da morte, do desencarne. Né? Por quê? Porque nós acreditávamos o quê? Ou um local muito bom, ou num local só de dor e sofrimento. Não era assim? E qual de nós, em sã consciência, podemos dizer, se eu morrer hoje, eu vou para o céu? Todos nós somos espíritos imperfeitos, gente, não é uma acusação. Nós temos as nossas deficiências. Então, muitas coisas que nós fazemos perante a religião tradicional é considerado pecado, e às vezes até pecado mortal. Então, se eu cheguei a fazer determinadas coisas que considero isso um pecado mortal, eu vou estar, de certa forma, começo a sofrer antes de morrer, né? Porque eu sei que eu vou para o inferno. E vou ficar ali naquele caldeirão queimando eternamente. Agora, imaginemos nós, somos bons, mas temos pessoas que nós amamos e que incorrem em erros, e às vezes erros também considerados pecado mortal. Imagine nós lá no paraíso tocando harpa, sabendo que nós temos um filho, um pai, uma mãe, uma pessoa que nós amamos muito, queimando lá num caldeirão lá, eternamente. Como é que nós vamos nos sentir? Nós vamos ser felizes? Ninguém é feliz. Por isso aquele medo, aquele desespero da morte. Quando nós conhecemos realmente, nós sabemos, não, peraí, eu não vou para local nenhum, eu vou para o local onde eu me coloco mentalmente. Vai depender do quê? Do meu padrão vibratório. Mas mesmo se eu estiver num local que me traga desconforto, que me traga sofrimento, eu tenho condições de sair de lá sozinho. Porque o homem também criou o purgatório, né? E o purgatório é um local, tem o inferno, um caldeirãozão, e tem o purgatório, um caldeirãozinho, que está ali, todo mundo está ali queimando do mesmo jeito. E para sair desse local, nós precisamos que alguém ore por nós, que alguém reze por nós. E esse alguém para rezar por nós tem que ser um representante de Deus. E quem é o representante de Deus aqui na Terra até então? Eram os sacerdotes, os padres ou coisa parecida. Tínhamos que pedir para essas criaturas rezar por nós, ou os nossos familiares pedir para eles rezarem por nós, porque nós estávamos no purgatório. Só que eles rezam, sim, rezam, mas cobram. Esse é o grande problema. Isso foi o que levou, né, as indulgências que levou Martinho Lutero a se revoltar contra a igreja e criar a religião protestante. Por quê? Porque pessoas deixavam fortunas. Porque todos nós sabemos, o máximo o mínimo que eu posso ir é para o purgatório, então reza para me tirar de lá. Deixavam fortunas para a igreja, o padre reza, não estamos dizendo que ele não reza, até reza, mas ele está rezando por um nome, ele não está rezando por mim. Por quê? Eu chamo Antônio Carlos. Quantos Antônio Carlos não existem aqui no Brasil? Só aqui no centro eu conheço uma meia dúzia. O padre vai rezar para qual? É um Antônio Carlos. Entendemos? Então ele não está ligado mentalmente a essa criatura, porque o que nos traz conforto quando rezam por nós, quando oram por nós, é a ligação mental, que nós falamos lá em cima, no livro dos médiuns e no livro dos espíritos. É a ligação mental. Então, se eu estou numa situação aflitiva, desencarnado, e alguém que me ama está orando por mim, essa criatura está me mentalizando a minha imagem, está direcionando a sua vibração para mim, e eu estou recebendo toda essa vibração que ela está canalizando para mim, porque o nosso pensamento é energia, e ela canaliza essa energia para mim. Eu estou recebendo e sinto esse bem-estar, é onde eu me fortaleço para superar as dificuldades que eu estou passando lá no mundo espiritual. Agora, se é um estranho, ele pode estar até rezando por meu nome com toda boa vontade, eu posso até receber, mas não é aquela ligação forte que tem, como nós teríamos se fosse um ente querido orando por nós. Então, vem nos mostrar que não é pedir para os outros rezarem para alguém ou para nós é que precisamos fazer isso. Então, quando nós começamos a entender tudo isso, nós vamos perceber que Deus está sempre nos dando oportunidade, que o céu e o inferno está dentro de nós. Mas os espíritos vêm dizer que o purgatório existe, tá? Agora ninguém precisa rezar por nós. Nós podemos nos libertar desse purgatório. Onde é o purgatório? É o planeta em que nós vivemos. Um mundo de provas e expiações, onde nós estamos aqui para expurgar de nós os erros que nós cometemos em outras existências. Nos libertarmos das mazelas que nós criamos para nós mesmos, consertando os erros que nós cometemos. E estamos purgando. E estamos nós, através do nosso próprio esforço, nos libertando do mal que nós cometemos.
Então vejam, até acertaram, só que usaram de forma incorreta, querendo cobrar para poder orar para a criatura. Quando nós temos essa compreensão, nós vamos nos fortalecer para que nós, através do nosso esforço, nós vamos nos libertando e saindo fora dessa sintonia negativa que nós criamos em nós e entrando em sintonia com o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais, ou seja, os nossos mentores. Então vejam, quanta informação Kardec nos trouxe até então. E vem também em janeiro de 1868, ele publica a Gênese. A Gênese vem nos explicar a origem do nosso mundo, a origem do nosso planeta. Vem nos mostrar como foi criado realmente esse planeta, porque até então acreditávamos que o mundo tinha sido criado em 6 dias e Deus descansou no 7º, não era assim? Os Espíritos vêm nos dizer, não são 6 dias e 24 horas como nós conhecemos. São 6, né, são 6 períodos geológicos que duraram centenas e milhares de anos, muitos deles, até chegar nos dias atuais. Deus fez tudo isso, Deus criou, Jesus que participou, organizou todo o planeta Terra, porque ele é o nosso governador do planeta Terra. Mas veio fazendo aos poucos. Primeiramente era uma bola de fogo que foi se resfriando. Eu não vou falar tudo isso, que eu não gravo, não, é muita coisa, né? Que foi se resfriando. Depois, em determinado momento, Deus olhou que só tinha água, que junte a água do céu e da terra e fique alojado em determinado local, e que surja o local árido, depois que surjam as aves no céu e os seres que vão viver dentro da água, e por aí vai. Né? Então é muita coisa, só lendo a Gênesis que a gente vai, é muito grande essa passagem, né? Para a gente entender, são 6 períodos que veio fazendo com que o mundo, o planeta veio se formando, até chegar nos dias de hoje. Então vem nos mostrar, né, vem explicar tudo essa situação da criação que até então nós não entendíamos. Por que Deus fez em 6 dias e descansou no 7º? Ele não podia já criar, Deus é poderoso, ele podia criar a terra formada, não precisava de 6 dias. Forme a terra assim, 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 ponto. Não, mas é uma coisa, é tudo que evolução. Ele vem nos mostrar que tudo faz parte da evolução. A Terra surgiu de uma bola de fogo, lá de uma explosão, segundo a ciência, né? Eu não entro muito nessa área porque eu não entendo nada. Mas, segundo a ciência, era uma explosão e formou uma bola de fogo e por aí vai. Ela veio se transformando, ou seja, veio evoluindo até chegar no que é a Terra hoje. E os seres que estão aqui encarnados hoje estão evoluindo junto com a Terra. Então, éramos princípio inteligente lá na época dos dinossauros, até tanto é que Emmanuel fala, né, que o corpo humano começou a partir de uma ameba, um ser unicelular, e veio desenvolvendo até chegar no que nós somos hoje. Então vejam, é tudo evolução. Então o Gênesis vem nos mostrar que é o processo evolutivo do planeta e dos seres que habitam esse planeta. E vem também explicar os milagres de Jesus. Né? Porque os milagres, o que é? Aquilo que derroga as leis de Deus, ou seja, que contraria as leis de Deus. Mas Jesus, ele nunca contrariou as leis de Deus. Né? Então, vamos só umas passagens para a gente entender. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo ou da viúva de Naim. Criaturas que estavam mortas e que voltaram à vida. A ciência já nos mostra que um corpo, uma vez morto, ele não retorna à vida. A ciência é de hoje. E isso vai contra as leis divinas também. Então, como é que Jesus fez com que essas pessoas ressuscitassem? Porque Jesus era um espírito muito evoluído. Ele tinha uma percepção muito maior do que a nossa. Então, essas pessoas não estavam mortas, estavam em estados letárgicos. A letargia, a pessoa fica, a pulsação dela vem quase a zero. Se não tiver um equipamento para medir a pulsação, acreditamos que ela realmente está morta. O corpo fica um pouquinho mais gelado. E dependendo do tempo que a pessoa fica em estado letárgico, as pontas dos dedos, né, começam a realmente até se decompor, porque o sangue circula muito lentamente e às vezes não tem condições de chegar nas extremidades do corpo. E ela começa a decompor. Então as pessoas acreditavam que eles estavam mortos, mas Jesus viu que ali não tinha vida e tinha um espírito ligado àquele corpo. Tanto é que ele disse: Lázaro, saia. E Lázaro saiu andando. Na filha de Jairo diz: menina, acorda. Ela estava dormindo, ela acordou. Com a viúva de Naim, a mesma coisa. O rapaz estava lá já a caminho, oferta a caminho do cemitério. Ele falou: rapaz, levante-se. Ele levantou. Lógico, para as pessoas daquela época era uma coisa
fenomenal, trouxe o morto à vida, tanto é que deve ser assustador. Você está num local, está velando o camarada, de repente o camarada levanta e começa a conversar. Mas isso acontece até nos dias de hoje. Nós já tivemos notícias que aconteceu algum tempo atrás, em Minas, que estavam velando uma pessoa e de repente a pessoa levanta e não sabe o que estava acontecendo. Né? Mas a nossa ciência hoje tem condições de determinar e perceber se existe morte realmente, se houve uma morte cerebral ou não, porque só é considerado morto quando há a morte cerebral. E para isso, às vezes, tem que ter vários médicos, né, examinando e chegar à conclusão, não tem mais vida, o cérebro está morto, para determinar que o ser está morto realmente. Então vejam, hoje nós já temos uma noção diferente, naquela época não, então atribuem tudo a milagres, quando na realidade Jesus disse, eu não faço milagre, tudo que eu faço vocês podem fazer também, basta vocês terem fé, basta vocês se esforçarem. E nós não vemos hoje, quantos milagres a ciência não faz, quantas pessoas que já estavam praticamente quase mortas, os médicos fazem, eles até falam uma ressuscitação nesse corpo, mas não estava morto, o espírito está ligado, né? Então, quantos médios de cura propõem a cura para outras pessoas? É o que Jesus disse, o que eu faço vocês estão fazendo. Jesus não curava com a imposição de mãos? Os médiuns passistas doam o fluido necessário para pessoas que estão fazendo tratamento também receberem muitas vezes, né? A gente fala muitas vezes, às vezes as pessoas falam, eu vou num centro de fazer uma cirurgia espiritual num centro. Gente, aqui nós estamos fazendo cirurgia espiritual. Quando nós viemos com determinados problemas, o problema não está no corpo físico, está no corpo espiritual. A cirurgia não é no corpo físico, é no corpo espiritual. E nós temos toda uma equipe médica de espíritos aqui nos auxiliando nesse momento. Os médios estão doando ectoplasma. Esses espíritos médicos captam esse ectoplasma, manipulam e vai fazer cirurgia no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, cura o nosso perispírito. E curando o perispírito vai refletir no corpo físico, claro, se nós tivermos em condições, necessidade de obter a cura, porque às vezes nós precisamos continuar com a enfermidade que faz parte do nosso processo evolutivo também. Né? Então, vai obter a cura? Vai obter a cura no perispírito, no corpo espiritual. Por isso que os espíritos falam, também precisamos, não podemos nunca abandonar o tratamento médico. Os espíritos fizeram a cura no corpo espiritual, mas eu preciso curar o corpo físico, que também está enfermo. E quem é que vai proporcionar isso? O médico, aquela pessoa que estudou, se preparou e sabe como cuidar desse corpo físico. E eu obtenho a cura. Por isso que nós nunca podemos dispensar também o tratamento médico, que os espíritos falam. Tem a cura espiritual, mas precisamos buscar o médico da terra para fazer a cura no nosso corpo físico, que é matéria. Então vejam, a Gênesis vem nos mostrar tudo isso, que tudo é possível. E tudo aquilo que Jesus disse é uma realidade, que nós podemos curar, que tudo que ele fazia nós podemos fazer. Mas nós precisamos, de certa forma, nos preparar para isso, querer, ter fé. Como ele falou, quem tem fé faz uma montanha passar de um lado para o outro. O que é a montanha? São os obstáculos que a vida nos impõe, né? Que faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Então, Hipólito Leon Denisard Rivail, Allan Kardec, ele desencarnou no dia 31 de março de 1869, com 65 anos incompletos. O seu legado está aí até hoje, nos trazendo muito conforto, nos mostrando o porquê da nossa vida, porquê que nós sofremos e porquê passamos determinadas situações, e nos mostrando que dependemos única e exclusivamente de nós para encontrarmos o paraíso, como Jesus dizia. Porque esse paraíso está dentro de nós, basta nós buscarmos e procurarmos colocar em prática as leis divinas. E como é que nós vamos colocar em prática as leis divinas? Colocando em prática o que Jesus nos ensinou. Ter amor para o nosso semelhante, agir corretamente, sermos honestos conosco e com o nosso semelhante e desejar sempre o bem, seja para quem for. Aí nós estamos colocando em prática a lei de amor, caridade e justiça. Muito obrigado. Agradecemos aos participantes que nos assistiram através das redes sociais. Nos despedimos aqui. Até a próxima.